Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Nós somos uma igreja aqui na Praça Raul Soares, na cidade de Belo Horizonte, e você é nosso convidado para estar conosco. Uma das frases que nós falamos em todas as nossas celebrações é que nós não somos uma loja para você consumir, nós não somos um shopping para você frequentar, nós somos uma igreja para você pertencer. Então, que você venha nos fazer uma visita, venha receber o nosso abraço. Será um grande prazer ter você conosco, assim como é um grande prazer ter você no nosso devocional, aprendendo ainda mais do Senhor, nessa trajetória aí da leitura do Novo Testamento nesse ano. Nós estamos no capítulo 4 de 2 Coríntios e eu te convido então a abrir a sua Bíblia, a acompanhar o panorama aí do capítulo e a refletir também em coisas práticas para o seu relacionamento com Deus. O capítulo 4 inicia uma sessão em que Paulo fala sobre o ministério do Evangelho e as dificuldades que os servos de Cristo enfrentam. Ele contrasta as fraquezas humanas com o poder de Deus que opera por meio dos crentes. Então, no verso 1, Paulo começa afirmando que por compaixão e misericórdia de Deus, ele não desiste do seu ministério. Isso nos ensina sobre a importância da perseverança no chamado de Deus em nossas vidas, mesmo diante das dificuldades. Em um mundo cheio de desafios, perguntar a si mesmo o que me impede de cumprir o meu propósito pode trazer luz à necessidade de confiar em Deus, em vez de depender apenas das nossas forças. Nós também vemos aí Paulo mencionar que Deus brilhou em nossos corações para eliminar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso enfatiza que a verdadeira mudança e transformação em nossas vidas vem do conhecimento de Deus e do nosso relacionamento íntimo com Ele. A luz de Cristo não apenas ilumina a nossa vida, mas também nos empodera para refletir essa luz ao mundo. A reflexão aqui é que nós podemos ser uma luz para aqueles que estão ao nosso redor. E por isso a gente precisa entender que algumas áreas das nossas vidas precisam ser colocadas diante de Deus para receber a luz. E depois que elas estiverem iluminadas, elas serem luz para os outros. Paulo também nesse capítulo vai falar sobre termos tesouro em vasos de barro. A fragilidade do vaso de barro simboliza as nossas limitações e imperfeições, enquanto o tesouro é o símbolo do poder do Evangelho. Essa imagem nos lembra que Deus frequentemente utiliza a nossa vulnerabilidade para manifestar o seu poder. Refletir então sobre as nossas fraquezas não deve levar a gente ao desânimo, mas ao reconhecimento de que podemos nos apoiar em Deus e de que quando nós somos fracos, Ele se faz forte sobre nós. Então hoje, como as suas fraquezas podem ser oportunidades para que Deus revele o poder dele? Paulo também vai encorajar os coríntios a não perderem o ânimo, mesmo diante do sofrimento. Ele lembra que as aflições deste mundo são leves e momentâneas, em comparação com a glória eterna que nos espera. Esse ensinamento é fundamental para um relacionamento saudável com Deus, pois nos convida a olhar para além das circunstâncias atuais e a cultivar uma esperança sobre o nosso futuro eterno com o nosso Deus. Então, como que você pode trazer essas aplicações para a sua vida diária? Hoje você precisa ter um momento de gratidão. Você precisa ser grato, mesmo pelas suas dificuldades, mesmo pelas lutas, porque você precisa evidenciar a maneira como Deus está operando em sua vida. Então você precisa ser intencional no seu olhar, perceber Deus, perceber o cuidado, a provisão, o amor, a proteção, a direção, aquilo que Deus tem te dado como uma oportunidade de crescimento. Você precisa visualizar Deus na sua vida e ser grato por tudo aquilo que Ele faz, porque Ele é o seu Criador, Ele é o seu Pai, Ele te ama, Ele te vê, Ele te compreende, Ele sabe o que é melhor para você.
E a única coisa que você precisa é se sentir seguro diante desse Pai. É se permanecer submisso e obediente a Ele, confiando de que Ele fará sempre o melhor. Você também precisa perseverar em oração. Orar nas áreas onde você se sente desanimado. Orar reconhecendo as suas fraquezas, pedindo força e coragem para continuar. Porque, claro, nós estamos nesse mundo. Nós vamos sim ter desânimo. Nós vamos sim, às vezes, não ter o desejo de ler a palavra do Senhor. Às vezes você não vai ter nem palavras diante do seu Deus. Mas isso não pode te tirar do caminho. Quando nós estamos cansados, a gente não foge, a gente descansa. Quando nós estamos desanimados, a gente não deseja a morte. Nós buscamos o ânimo naquele que é a nossa vitória, naquele que é o nosso Salvador. Então hoje, se você está enfrentando alguma dificuldade, pare, ore, peça ao Espírito Santo, porque fruto do Espírito Santo é a alegria, é a paz, é o domínio próprio, é a longanimidade, é a paciência, é o amor. Então clame a Ele para derramar isso sobre você nesse dia. E claro, envolva-se em atividades que façam o reino do Senhor crescer. Esteja unido a uma igreja, sirva com os seus dons, com aquilo que Deus tem te dado, porque mesmo diante da sua fragilidade, Deus se revela por meio da sua vida. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos mantém aqui, porque Ele quer que a gente participe da sua história. E isso é um privilégio. Então hoje, se você está numa comunidade de fé, sirva na sua comunidade. Seja um instrumento de Deus na vida dos outros. Permita com que o Senhor seja visto através das suas ações, das suas falas, do seu abraço, do seu sorriso. Eu tenho certeza que você vai receber muito mais do que aquele que você vai estar ministrando, ou auxiliando, ou servindo. Então hoje, no capítulo 4, nós recebemos o convite a uma vida de confiança, de esperança e de serviço. Em todas as circunstâncias, podemos estar conscientes de que mesmo em nossa fragilidade, Deus é poderoso e está trabalhando em nossas vidas e ao mundo ao nosso redor. A reflexão, então, continua sobre esses princípios, porque nos ajudam a crescer espiritualmente e nos fazem nos aproximar de Deus. Quando você enfrentar alguma tribulação, mantenha os seus olhos fixos na luz, porque ela é eterna, ela é Jesus. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha nos trazer discernimento mediante a Tua palavra. Eu não conheço os Teus filhos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe aonde cada um está, o ambiente, o local, o que está vivenciando, se está desanimado, se está sem esperança, se está angustiado. E Deus, o que nós pedimos é que o Senhor nos molde, para que essas coisas não nos impeçam e não nos afastem do Senhor, mas que o nosso desânimo nos faça orar mais, buscar mais do Teu Espírito, porque o Teu Espírito nos dá alegria. Que a falta de esperança nos faça buscar mais ao Senhor, a ler mais a Tua palavra, porque a Tua palavra é a nossa esperança, é a nossa promessa, é a convicção de que o Senhor já cumpriu e continuará cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos falou. Então Deus nos dê um ânimo novo nesse dia e nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, para que elas não nos venham nos afastar de Ti, mas principalmente para que elas nos venham fazer andar em humildade diante do Senhor. E que mesmo diante das nossas vulnerabilidades, a gente possa permitir que o Teu poder, a Tua graça, se manifeste por meio de nós e que o Teu poder, o Teu amor, transforme aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada pela Tua palavra, continua o Espírito Santo falando em nós e sobre nós. É a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!